Simone Eleutério, artesã do time de artesãos da Círculo, e hoje eu vou trabalhar com vocês esse conjunto em crochê, usando o fio cordonê da Círculo. A seguir eu passo a lista de materiais para vocês, mas antes disso aproveite para compartilhar o vídeo e deixar o seu like. Para fazer o conjunto, eu vou usar 2 novelos do fio Cleia e 2 novelos do fio cordonê. Agulha para crochê número 2,5 a 3. Vou usar também cola de silicone líquida para o arremate, marcador de pontos, agulha de tapeçaria e botões ao seu gosto. Inicio o cropped fazendo um cordão com 8 correntinhas. Pulo 1, 2 e a partir da terceira começo a trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base até chegar na última correntinha do cordão, onde ficaremos com 7 pontos baixos. Chegando aqui no último, então, já vou ficar com os 7 pontos baixos. Essa parte é a parte de baixo, abaixo do busto, depois dela, trabalhada toda a lateral, que fica esse ponto sanfonado, então fica com mais elasticidade. Aí, eu vou trabalhar a base subindo. Agora, viro o meu trabalho, faço uma correntinha. Essa correntinha sempre vale aqui pelo primeiro ponto. Então, eu venho no segundo, também na alça de trás, e vou trabalhar até chegar no último pontinho da carreira. Sempre mantendo os 7 pontos, desde a primeira até a última carreira, para que fique do mesmo tamanho. Cheguei aqui no final, viro o meu trabalho, uma correntinha. Venho no próximo ponto, no segundo ponto, e começo a trabalhar novamente um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar no 7º ponto. Quanto mais carreiras a gente trabalha, mais a gente consegue ver esse sanfonado e como ele fica bem elástico. Agora, eu vou continuar trabalhando até completar 56 centímetros. Lembrando que você sempre vai tirar as medidas do busto, medida abaixo do busto, cintura e quadril. Dessa forma, você consegue modelar a peça fazendo no tamanho desejado. Continuei trabalhando a barrinha. Eu tenho 56 centímetros. Lembrando que essa é a barra do cropped. Aqui, eu tenho que ter uma margem de abertura na parte de trás. Então, quando você medir abaixo do busto, você vai tirar aqui como abertura pelo menos aí de 12 a 15 centímetros. Por quê? Além de ter essa abertura na parte de trás, temos a elasticidade do ponto. Então, eu preciso ter essa margem de abertura. Aqui o meu, eu estou considerando 70 centímetros abaixo do busto, de 68 a 70 centímetros. Então, eu já deixei essa margem aqui de abertura na parte de trás. Agora, eu vou começar a trabalhar o ponto fantasia, que eu vou trabalhar por toda a base. Nessa parte de trás, teremos uma parte reta, onde eu vou cruzar o cordão de amarrar. Então, eu tenho que fazer uma lateral, carreiras retas aqui, mantendo esse mesmo tamanho da base na largura. Eu inicio fazendo 3 correntinhas, volto na primeira das 3 e faço 2 pontos altos. Depois que eu fiz esses 2 pontos altos, observem que agora eu vou trabalhar com a barrinha na posição lateral aqui. Então, a barrinha eu não vou trabalhar mais carreiras de vai e vem, atingir o tamanho. Então, eu vou trabalhar aqui lateralmente nela para subir a base do cropped.
eu olho essa carreira que eu fiz, pulo 1, 2, 3. Na quarta carreira, faço um ponto baixo, trabalho 1, 2 correntinhas e faço nesse ponto baixo de base 2 pontos altos. Novamente, pulo 1, 2, 3. Na quarta carreira, faço um ponto baixo. Novamente, 2 correntinhas. Sobre o ponto baixo, eu faço os 2 pontos altos. Sempre pulo 1, 2, 3 carreirinhas. Na quarta, começo tudo novamente. Então, eu vou fazer esses bloquinhos, um ponto baixo, 2 correntinhas, 2 altos. Pulo 3 carreiras. Na quarta, um ponto baixo, 2 correntinhas, 2 pontos altos, pulo 3 carreiras. Chegando ao final da carreira, eu volto, porque eu tenho que mostrar um detalhe ali do final da carreira, porque lembrando que temos que ter a base, a lateral do cropped reta, e depois vou fazer a próxima carreira também mostrando como eu inicio e sempre como eu finalizo cada uma das carreiras. Já cheguei ao final da carreira, viro o meu trabalho. Eu sempre inicio fazendo 1, 2, 3 correntinhas. Volto na primeira correntinha que eu fiz e faço 2 pontos altos. Então, todas as carreiras da base, nessa parte reta do cropped, eu vou trabalhar dessa forma no início da carreira. Agora, eu olho o bloquinho, o biquinho que eu fiz aqui, e onde eu tenho as 2 correntinhas, entre as 2 correntinhas e o primeiro ponto alto, eu faço um ponto baixo. 2 correntes, e aqui nesse espaço das 2 correntinhas, eu faço 2 pontos altos. Faço um ponto baixo, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Novamente no espaço da correntinha, onde eu tenho as 2 correntes, eu faço um ponto baixo, 2 pontos altos e prendo um ponto baixo lá nas correntinhas do próximo bloquinho. Dessa forma, eu trabalho por toda a carreira. Observem que aqui no início ela fica bem retinha, porque eu fiz um bloquinho aqui no começo. E depois eu continuo sempre fazendo os bloquinhos, que dá o formato de um biquinho, por toda a carreira, sempre no espaço das 2 correntinhas, entre o ponto alto e as 2 correntes, até percorrer toda a base. Quando chegar aqui no final, tem um segredinho desse ponto também, um detalhe bem importante que eu quero mostrar para vocês. Por quê? Sempre no começo e no final eu tenho que ter a base reta, porque essa parte que fica, a abertura fica na parte de trás do cropped, ele vai ficar retinho, tanto de um lado quanto do outro. Depois sim, quando eu terminar a parte reta, aí faremos a diminuição dos 2 lados. Mas por enquanto eu tenho que manter essas laterais retas, e é isso que eu quero mostrar no final da carreira. Cheguei aqui no último bloquinho da carreira, e aqui que muitas vezes a gente se confunde nesse ponto, porque eu tenho o último bloco na base, e eu venho aqui nas correntinhas e faço só um ponto baixo. E muitas vezes a gente acha que tem que fazer o bloquinho aqui, só que eu vou olhar o quê? Sempre lateral reta. Quando eu fiz o ponto baixo sobre o último bloco, é hora de virar o meu trabalho
e dar início à próxima carreira. Então, sempre começo a carreira fazendo as 3 correntinhas e 2 pontos altos e sempre finalizo a carreira com um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, lateral está retinha, faço as 3 correntes, início da carreira, volto na primeira das 3 e vou trabalhar os meus 2 pontos altos. Faço o primeiro, deixa eu abrir aqui mais um pouquinho. Faço o primeiro ponto, o segundo ponto, e agora continuo normalmente a carreira. Um ponto baixo sobre as correntinhas de base, 2 correntes e 2 pontos altos. E sigo trabalhando como eu já fiz nas carreiras anteriores. Observem que legal esse ponto. Uma carreira, os bloquinhos cruzam da esquerda para a direita, outra carreira, né, a carreira direito e avesso, outra carreira cruza da direita para a esquerda, outra da esquerda para a direita, e assim ele vai intercalando carreira a carreira, formando o desenho do ponto. Eu vou trabalhar aqui por algumas carreiras até atingir mais ou menos de 10 a 12 centímetros, e essa altura aqui do cropped, você pode trabalhar como você queira. Pode trabalhar ele mais compridinho, fazendo mais carreiras aqui do ponto fantasia de forma reta, ou menos carreiras, trabalhar o seu cropped mais curtinho. Então, fica opcional, é bem legal esse conjunto, porque eu vou passando para vocês, além das medidas em centímetros, também a forma que você vai medir no corpo para trabalhar o tamanho desejado, modelando a peça no próprio corpo ou com as medidas que a pessoa te passe. Bem, então eu sigo agora trabalhando a parte reta, observem a lateral, e depois que eu atingir essas carreiras, eu volto para dar início às diminuições. Trabalhei por 12 carreiras. Chegando no final da 12ª carreira, eu corto o fio e deixo ele aqui para arrematar no final. Observem que eu coloquei 2 marcadores de ponto. Por quê? Aqui eu vou limitar a parte que eu vou subir a parte da frente, fazer a base, a parte da frente do cropped. Contei 6 bloquinhos, no 7º eu coloquei o marcador. O mesmo eu fiz do outro lado. Agora, eu vou começar a trabalhar de um marcador ao outro. A primeira coisa é virar o meu trabalho para manter a sequência do vai e vem de carreiras. Já peguei o fio e agora eu venho aqui no meu marcador, no bloquinho onde eu coloquei o marcador, passo um ponto baixo, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Então, continuando ali a carreira, da mesma forma que eu já fiz as anteriores, até chegar lá no marcador. Como eu disse, a diferença que ela se dá no início de cada uma das carreiras. Então, chego até no marcador e volto para fazer essa parte. Cheguei aqui no bloquinho onde tem o marcador, aqui eu faço um ponto baixo e eu já vou virar o meu trabalho. Então, sempre finalizo a carreira com um ponto baixo, viro o meu trabalho. Nas carreiras anteriores, eu fiz 3 correntinhas, fiz o bloquinho aqui com os 2 pontos e depois vim para o próximo. Daqui para frente, eu não vou fazer lateral reta para começar com o bloquinho. Então, sempre agora no início de cada carreira, eu vou trabalhar em pontos baixíssimos, fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base, até chegar aqui no espaço de correntinhas. Assim, eu já garanto a diminuição. Aqui, sim,
eu faço as correntinhas e os 2 pontos. E continuo normalmente a minha carreira até chegar no último bloquinho, onde eu vou repetir o mesmo processo de término da carreira, fazendo um ponto baixo, virando o meu trabalho e depois iniciando da mesma forma, fazendo os pontos baixíssimos até ficar no espaço de correntinhas do bloquinho seguinte. Mostrando novamente o final e o começo de cada carreira. Então, percorri toda a carreira, cheguei aqui no final, no último bloquinho, eu só faço o ponto baixo, já viro o meu trabalho, vou fazer pontos baixíssimos até chegar no espaço das correntinhas e aqui eu começo o novo bloquinho e percorro a carreira até chegar ao último bloco, onde eu repito o mesmo processo. Aqui já conseguimos ver, olha só, o quanto eu já tenho de diminuição, ela já fica bem acentuada, conseguimos ver bem certinho lá o outro lado que ainda está com uma carreira a menos, mas aqui você vai trabalhar a altura que você queira. Eu vou adiantar o meu, fazendo mais algumas carreiras e depois volto já para irmos para a parte do acabamento. Continuei trabalhando, fiz 10 carreiras, diminuindo sempre a parte lateral no início de cada carreira. E já tenho o formato do cropped prontinho. Agora eu vou para o acabamento, fazendo a alça e acabamento em volta de toda a base. Eu inicio fazendo a primeira alça, onde vou trabalhar 200 correntinhas. Quando eu chegar no final dessas 200, eu volto trabalhando em meio ponto alto. Mas eu volto aqui também para já mostrar para vocês como eu faço esse processo. Finalizei a confecção das 200 correntinhas, pulo uma, duas e a partir da terceira começo a trabalhar em meio ponto alto, como se eu fosse fazer um ponto alto, mas fecho as 3 laçadinhas de uma única vez, laçada na agulha, passo na correntinha, fecho as 3 laçadas de uma única vez, um meio ponto alto para cada correntinha de base. Quando eu chego aqui na última correntinha de base, eu venho aqui já no espaço das correntinhas do bloco, faço um ponto baixo. E eu vou olhar aqui esse ponto baixo que fica entre um bloquinho e outro. Aqui eu vou fazer 3 pontos altos, porque eu vou tirar esse formato de biquinho daqui e deixar essa base reta. Então, faço os 3 pontos altos, preenchendo essa parte mais baixa, venho no espaço de correntinhas, um ponto baixo. Venho sobre o ponto baixo que fica entre um bloco e outro e faço os 3 pontos altos. Com isso, a base vai ficando reta. E eu vou trabalhar dessa forma até chegar lá ao finalzinho da carreira, onde levanto as 200 correntinhas e depois vou seguir voltando em meio ponto alto, um meio ponto alto para cada ponto, como eu já fiz aqui nessa outra alça. Olha ali como a base já está ficando bem retinha. Depois que eu já preenchi a base na parte de cima, eu tenho o último bloquinho, eu venho no penúltimo ponto, então deixo lá as correntinhas depois para voltar a alça, prendendo nas correntinhas, e aqui eu faço um ponto baixo. Agora sim, subo as 200 correntes e volto trabalhando em meio ponto alto.
Já finalizei a confecção das duas alças, agora eu desço trabalhando em pontos baixos até chegar aqui na parte onde eu tenho os biquinhos, que eu vou preencher com um ponto baixo, 3 altos, um ponto baixo, 3 altos, como eu já fiz aqui na parte de cima, deixando essa parte reta. Depois, um ponto baixo aqui para cada ponto, descendo até chegar na parte de baixo. Percorro um ponto baixo para cada ponto aqui nas carreiras lateralmente, subo em pontos baixos, aqui eu faço o nivelamento dos biquinhos, um ponto baixo, 3 altos, um baixo, 3 altos, e subo em ponto baixo, finalizando aqui do outro lado, fazendo o acabamento em toda a volta do cropped. Quando eu terminar essa parte, fica faltando só arrematar os fios e mostrar como eu tranço na parte de trás. Já fiz o acabamento em volta de toda a base do cropped e agora eu vou arrematar as pontinhas. Como eu estou trabalhando com o fio duplo, eu vou separar uma pontinha para cada lado. Dou 2 nozinhos. Esse nozinho, ele vai ficar imperceptível, ele some aqui por dentro dos pontos, porque o fio é bem fininho, então ele não cria volume. Vou passar por dentro de alguns pontinhos, por dentro da carreira, para esconder a pontinha. E aqui no final, eu sempre venho com um pinguinho de cola pano ou a cola de silicone líquida. Da mesma forma, eu arremato as outras pontinhas que eu tenho ao longo da peça e vou mostrar como fazer a colocação do forro. Para colocar o forro, eu sempre corto cerca de 1 centímetro maior do que a parte em crochê por toda a volta, porque assim eu consigo fazer a barrinha. Eu também alfineto, porque ele fica com mais segurança, mais facilidade para costura. Então, eu venho alfinete e eu vou passar o alfinete por toda a volta, já deixando essa barrinha pronta, para depois vir com a agulha de costura, que eu vou costurar à mão mesmo. Se você preferir, também pode ser costurado à máquina, mas é bem simples, só agulha de costura e venho alinhavando toda a volta. Quando eu vou colocando os alfinetes, eu já vou fazendo a barrinha para que o acabamento fique bem certinho. Já alfinetei toda a base e agora eu já comecei a costura. Eu vou usar o próprio fio Cleia, fio único, para fazer a costura. Como eu disse, aqui é bem simples, é só vir no crochê e na beiradinha do forro, alinhavando por toda a volta. O mesmo tipo e o mesmo processo de colocação de forro, eu vou usar também na saia. Aqui a minha opção foi colocar só na parte da frente e a parte de trás fica só no crochê. Então, eu vou terminar aqui, arrematar as pontinhas e depois vou começar a trabalhar a saia. Já finalizei a colocação do forro e aqui eu vou mostrar para vocês a diferença que o forro faz em algumas peças. Olha aqui, o ponto, ele fica aparentemente com a trama fechadinha, mas no cropped, como ele fica assim como na saia, como ele fica mais justinho no corpo, quando eu traciono, ó, ele fica com a trama mais vazada. Olha aqui com o forro. Então, você pode fazer as roupas, as peças, de uma maneira geral,
que tenham o ponto mais vazado ou mais fechado, só que quando são peças mais justas no corpo, o forro realmente faz muita diferença. Para trançar aqui nas costas, você pode, eu sempre falo aqui, você que escolhe a forma, é como se fosse trançar mesmo um cadarço de tênis, cada um tem a sua forma, mas é bem simples, porque como você tem aqui a trama dos pontos para passar o cordão, você pode trançar e amarrar aqui no final. Fica muito legal e super seguro para o uso. Cropped prontinho, já finalizado, vou dar início à saia. Inicio a saia fazendo 13 correntinhas. Pulo uma, duas e a partir da terceira, trabalho um ponto baixo para cada correntinha de base, até chegar ao final do cordão de correntes. Cheguei ao final do cordão, essa aqui vai ser a altura do meu cós. Caso você queira, pode ser feito mais ou menos correntinhas para ficar com ele mais largo ou mais estreito. Agora, eu inicio a próxima carreira fazendo uma corrente, que já equivale aqui pelo primeiro ponto, então esse ponto eu não faço, ele já fica com uma correntinha. Venho no ponto seguinte e vou trabalhar só na alça de trás de cada um dos pontos, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar ao final da carreira novamente. Cheguei ao final da carreira, viro o meu trabalho, faço uma correntinha. A correntinha já é o primeiro ponto. Eu venho no ponto seguinte e assim por diante até chegar ao final da carreira, sempre fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, pegando sempre na alça de trás. Cheguei novamente ao final da carreira, agora viro o meu trabalho e inicio sempre dessa forma, uma correntinha, venho no próximo ponto, no segundo ponto, e começo a trabalhar por toda a carreira, fazendo um ponto baixo, sempre na alça de trás do ponto, para cada pontinho de base. Tenho 12 pontos, esses 12 pontos eu vou manter até o final. Se eu comecei, vamos supor, com 16 pontos, eu tenho que manter até o final. Se eu iniciei com 10 pontos, manter até o final, para ter aqui o cós mais regular, que ele fique do mesmo tamanho do começo ao fim. Eu vou trabalhar aqui as medidas em centímetros. Vou trabalhar até completar cerca de 64 centímetros, que é a medida que eu tenho aqui no tamanho P. Mas, como eu disse, você vai tirar as medidas primeiro da pessoa que você vai fazer, ou seja, para você ou para outra pessoa, medidas da cintura, para que você possa fazer o cós já na medida correta. Agora eu adianto, então, trabalhando até completar cerca de 64 centímetros e volto para dar início na base da saia. Depois que eu atingi o comprimento necessário para o cós, eu vou começar a trabalhar os pontos na base. Bem parecido com o que eu fiz no cropped. No cropped, eu pulava 3 carreiras e prendia o ponto baixo na quarta. Na saia, como eu quero uma abertura maior indo para o quadril, eu vou pular só 2 carreiras. Então, mesmo processo de confecção dos bloquinhos, fazendo o primeiro bloquinho no início da carreira. E aqui a diferença, então, eu pulo 1, 2, na terceira, eu já faço ponto baixo para iniciar o próximo bloquinho. Faço ponto baixo, as correntinhas,
e já vou fazer os pontos do bloco. Quando eu termino o bloquinho, pulo novamente 2 carreiras, 1, 2, e na terceira eu já vou prender o ponto, um ponto baixo, para começar o próximo bloquinho. Então, só essa diferença da base. Ao invés de pular 3 carreiras, eu pulo 2. Agora, eu vou até o final da carreira e volto iniciando a próxima. Carreira finalizada. E aqui, eu vou seguir o mesmo processo que eu já fiz no cropped. Eu inicio sempre trabalhando, finalizo com um bloquinho, um ponto baixo, como eu finalizei a carreira anterior, e vou iniciar com um bloquinho aqui nas correntinhas. E depois disso, sempre pegando nas correntinhas de base, um baixo, 2 correntes e 2 pontos altos. Ou seja, repetindo o mesmo processo do cropped. A única diferença é que, como eu pulei menos pontos na base, menos carreiras, eu vou ter uma leve abertura na peça, que eu preciso mesmo saindo da cintura para o quadril. Eu vou trabalhar mais algumas carreiras e volto mostrando para vocês, porque aí eu consigo mostrar melhor essa abertura e também o ponto, como ele fica bem bonito. E depois daremos continuidade até chegar no comprimento ideal. Continuei trabalhando, adiantei mais um pouquinho a base e olha só que bonito ficou o ponto. Então, cada carreira se inverte jogando os bloquinhos, uma carreira para a direita, uma carreira para a esquerda. Eu vou continuar trabalhando, como eu disse, até atingir o tamanho desejado para a saia. E depois disso, vou trabalhar os acabamentos laterais, na abertura, na fenda da saia na parte da frente. Continuei trabalhando até completar 36 centímetros no comprimento. Aqui, para mim, já está no tamanho, no comprimento ideal. Então, o que eu faço agora? O acabamento de um lado, depois do outro, com aquela abertura, onde eu vou fazer o fechamento, colocação dos botões e a fenda da saia. Na parte lateral, eu vou fazer o mesmo trabalhado que eu fiz no cos em carreiras de vai e vem, ponto baixo, pegando na alça de trás. A primeira carreira é a carreira de nivelamento, então eu faço uma corrente e vou trabalhar aqui nos bloquinhos em pontos baixos. Então, venho encaixando os pontos, um ponto baixo para cada pontinho. E vou subir trabalhando dessa forma em pontos baixos até chegar lá na parte de cima. Eu vou passando aqui por dentro dos pontos e distribuindo os pontos baixos ao longo da lateral. Detalhe, ó, eu nunca pego só em uma argolinha, porque senão o ponto vai abrir depois. Então, eu sempre venho um pouquinho mais para baixo, para pegar assim, sempre deixar mais firme o ponto, não pegando só em uma laçadinha. Olha só como ele fica bem presinho. Vou dessa forma até chegar lá no cos. Aqui na parte do cos, como eu já tenho as carreiras em ponto baixo, essa parte do cos eu já vou fazer pegando na alça de trás do ponto. Mas eu volto para mostrar isso para vocês, finalizar essa carreira e depois já virar o trabalho e iniciar a próxima. Já percorri toda a lateral e quando eu chego aqui no cos, como eu disse para vocês, eu já vou trabalhar na alça de trás para manter o mesmo acabamento. Ponto baixo sobre ponto baixo, trabalhando na alça de trás.
até chegar no último ponto, onde eu vou virar o meu trabalho e já descer a carreira trabalhando também todos os pontos na alça de trás. Já virei a carreira, virei o meu trabalho, inicio com uma correntinha e faço um ponto baixo para cada ponto baixo de base, até percorrer toda a carreira, chegando lá na parte de baixo, ou seja, aquela mesma sequência que eu repeti para a confecção aqui do cos. Só que agora eu vou formar essas carreiras lateralmente, carreiras de vai e vem, sempre trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo na alça de trás do ponto. Eu vou adiantar as carreiras aqui, volto mostrando para vocês quantas carreiras eu fiz, deixando aqui como sugestão a quantidade de carreiras. Você pode também alterar mais ou menos carreiras e depois eu vou repetir o mesmo processo na outra lateral. Já trabalhei adiantando as carreiras laterais, eu fiz 12 carreiras em ponto baixo, pegando só na alça de trás. Aqui no final eu já deixei o fio pré-arrematado, arremato depois tudo no final e agora eu vou repetir o mesmo na outra lateral. Só que eu trabalho por 9 carreiras. Na 10ª eu faço a casinha dos botões e depois dou continuidade trabalhando até a carreira de número 12. Já trabalhei a segunda lateral até completar 9 carreiras. Coloquei os marcadores de ponto aqui, tanto na parte de cima do cos, deixando 10 centímetros, como na parte de baixo da abertura, também deixando 10 centímetros. Agora, eu vou trabalhar a minha carreira subindo aqui a lateral, fazendo um ponto baixo para cada ponto na alça de trás, até chegar aqui nos 10 centímetros finais. Quando eu chegar aqui nessa parte de cima, eu vou fazer as casinhas dos botões. Já trabalhei toda a lateral, chegando no segundo marcador. Nos últimos 10 centímetros, faço a casinha dos botões. 2 correntinhas, pulo 2 pontos da base. A partir do terceiro, eu vou começar a trabalhar os pontos baixos, só na alcinha de trás do ponto. 1, 2 e 3. Depois que eu fiz 3 pontos, eu já vou fazer a próxima casinha. 2 correntinhas, pulo 2 pontos da base, no terceiro, começo a trabalhar em ponto baixo novamente. Faço os 3 pontos, uma casinha de botão, pulo 2 pontos, 2 correntinhas. Aqui eu já tenho 2 casinhas. Você pode trabalhar o tamanho que você queira, aqui em correntinhas, que passe o botão que você vai usar por dentro da abertura. Então, tem um botão maior, faço 3, 4 correntinhas. Quantas correntinhas eu faça, eu pulo a mesma quantidade em pontos na base. Então, fiz 2 correntinhas, pulei 2 pontos. Fiz 4 correntinhas, pulo 4 pontos. O espaçamento entre os botões também é opcional. Aqui eu fiz só 3 pontinhos, então o botão ele vai ficar bem juntinho. Você pode espaçar também, fazendo 4, 5, 6, quantos pontos você queira de espaçamento. Chego aqui no final, volto, porque eu vou trabalhar ainda mais 2 carreiras, fazendo a mesma sequência, ponto baixo sobre ponto baixo, sempre na alça de trás. Já finalizei as casinhas, viro meu trabalho e vou dar continuidade seguindo a mesma sequência. Ponto baixo, sobre ponto baixo, só na alcinha de trás do ponto.
Aqui eu vou ter a abertura da casinha. Como eu pulei 2 pontos na base, eu faço 2 pontos baixos, passando a agulha pela abertura. Assim eu mantenho o mesmo número de pontos. O restante da carreira, sempre um ponto baixo para cada ponto de base, pegando só na alcinha de trás do ponto. Já adiantei, concluí as 12 carreiras aqui do lado que eu tenho a casinha dos botões, como aqui na primeira lateral que eu fiz. Eu vou fazer a costura dessa parte de um marcador ao outro, deixando a abertura na parte de baixo e essa parte de cima dos botões. Eu faço o seguinte, eu vou passar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carreiras e coloco o marcador. Na parte onde eu tenho a casinha dos botões, eu pego na primeira carreira, bem na lateral. E na parte onde eu vou costurar os botões, eu venho e sobreponho por 4 carreiras. De um lado, do outro, marco aqui também, ó. Aqui eu passei o marcador nas 2 partes para dar mais firmeza na costura. Eu vou usar exatamente o fio que eu estou usando na base para fazer a costura. Um fio do Cleia e um fio do cordonê. Então, eu vou passar aqui na carreira e vou passar lá do outro lado. Vou deixar uma sobrinha aqui para fazer o arremate. Venho na carreira seguinte e lá na carreira da outra lateral. Então, sempre pegando dos 2 lados, venho costurando. Aqui no final, depois eu arremato. E dessa forma eu vou costurar até chegar aqui no outro marcador. Depois que estiver costuradinho, eu vou fazer o seguinte: a costura dos botões e as partes do acabamento, que restam ainda, arrematar as pontinhas e tudo mais. Aqui eu já tenho os botões, a agulha, e eu vou usar para costura um cabinho do fio Cleia. Fica na mesma cor, fica bem legal o acabamento. Eu escolhi esse botão aqui, ele tem 1,2 cm. Eu, para roupas de crochê adulto, eu prefiro esses botões maiores. O botão tamanho camisa, eu acho que ele fica assim... não fica tão resistente, sabe? Porque se traciona um pouquinho o crochê, ele pode abrir ainda mais a casinha e não tem tanta segurança. Então, eu gosto mais assim, maiorzinho. Eu tenho as casinhas e bem na frente da casinha, olha aqui uma casinha, bem ali na frente, eu vou fazer a colocação do botão. Eu vou trabalhar colocando ele entre a terceira e quarta carreira. O meu botão aqui é de 4 furos, então costurar só de forma bem simples, passando pelos 4 furinhos. Eu sempre passo umas 2, 3 vezes em cada buraquinho para ficar mais reforçado. E aqui não tem muito segredo, costuro um a um, depois arremato e já fico com essa parte prontinha. Que eu acho que já vai dar para eu mostrar como ele passa aqui pela minha casinha, mas fica firme. Olha lá, como ele vai ficar depois, né? Fica bem firme. Então, vou terminar a costura e depois eu volto mostrando para vocês essa parte já prontinha e vou para o restante do acabamento. A colocação do forro é igual no cropped, arrematar as pontinhas também igual no cropped, então vou acabar os botões e volto para esse restante dos acabamentos. Terminei a colocação dos botões e já aproveitei para arrematar as pontinhas e colocar o forro, repetindo o mesmo processo que eu fiz
no cropped. A única diferença é que aqui, a parte de baixo, eu preferi deixar solta, então eu fiz a barrinha à máquina e o restante eu costurei à mão, deixando só a parte ali dos pontos baixos laterais e ele mais curtinho para que não apareça aqui na fenda. Forro colocado, deixa eu virar ela aqui novamente. Olha que bonito o detalhe dos botões e como fica bem fechadinho, ó. Então, fica bem legal essa parte do forro na saia também. Bom, e finalizando a saia, como vocês vão ver a seguir aí, o conjunto já fica prontinho, finalizado. Bem, pessoal, prontinho, o conjunto já finalizado. Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueça de seguir a Círculo nas redes sociais e compartilhar o vídeo.